números divulgados durante o Congresso Internacional de Cirurgia Plástica, realizado no Rio de Janeiro em 2006, o Brasil lidera o ranking de cirurgias plásticas. O assunto já está deixando de ser tabu na sociedade brasileira. Celebridades falam abertamente na imprensa sobre as cirurgias a que se submetem. Vaidade ou obsessão? Até que ponto a vontade de mudar a aparência é normal? É o que você vai saber agora na reportagem especial que preparamos para você. Esteticamente, se você tivesse que mudar alguma coisa em você, o que você mudaria? Bom, o que eu mudaria seria o meu nariz. Por quê? Porque eu acho ele muito achatadinho. Esteticamente, se você tivesse que mudar alguma coisa, o que você mudaria? É só a barriga, tirar um pouquinho da barriguinha. Hoje eu converso com o Dr. Hermano Marinho, cirurgião plástico, e a gente vai falar sobre a procura de cirurgias plásticas pelas mulheres. Dr. Hermano, quais são as cirurgias plásticas mais requisitadas pelas mulheres? A cirurgia plástica que é mais realizada no Brasil, seja isolada ou como auxiliar de uma cirurgia, é a lipoaspiração, tá? Porque normalmente a pessoa faz uma plástica de mama, mas tem uma gordurinha na lateral, então ela faz a lipoaspiração. Faz uma plástica de abdômen e também faz um auxílio com a lipoaspiração na parte dos pneuzinhos, daquelas gordurinhas indesejada, né? Laterais. Então, é sem dúvida a cirurgia mais realizada. Agora, em termos de assim, a cirurgia única e específica, ainda é a plástica de mama. Tanto a plástica de mama redutora quanto a de aumento, né? E existe aquela diferença, né? Existe aquelas que procuram para reduzir e também existe aquelas que procuram para aumentar. E existem até alguns mitos, né, falando em mama e prótese, por exemplo, de que pode afetar a lactação, a sensibilidade e até a detecção de tumores, por exemplo. Isso é verdade ou é mito? Não. Em relação às próteses de silicone, tudo isso pode realmente acontecer. Lactação, na medida em que na hora que você faz a incisão por via periareolar, né, em torno da areola, você pode haver prejuízo na lactação. Não é o comum, mas pode acontecer. Quanto à sensibilidade também, não é o comum aparecer perda de sensibilidade, tá? Mas eventualmente em determinadas regiões da mama, realmente ela pode aparecer em áreas localizadas. Na questão dos tumores, né? Hoje em dia com os mamógrafos mais específicos, com o mastologista mais acompanhado no acompanhamento de pacientes com prótese de mama, isso tem diminuído bastante, tá? E hoje não é mais um problema. E hoje a questão interessante que são as cicatrizes, né? As pessoas às vezes ficam receosas, então acho que os médicos devem esclarecer bastante sobre as cicatrizes mesmo, né? Porque cicatriz não depende só do médico. Existe, quando eu explico para os meus pacientes, e quem é minha paciente, ela sabe disso, eu sempre digo, existem 3 fatores para uma cicatrização. Primeiro é o médico que faz, é um pontapé inicial, né? É a parte inicial. Depois tem os cuidados que a paciente vai ter que ter no pós-operatório, tipo não pegar sol e manter um repouso na cicatriz, tá? E o terceiro aspecto que não depende nem de mim nem da paciente, depende de uma característica hereditária, né? Então o que ela herdou do pai e da mãe é essa parte que a gente diz, olha, eu fiz um trabalho bem feito, você... E tem tendência queloide, por exemplo. Isso, aí eu fiz um trabalho bem feito, você teve os cuidados que eu passei, que deveria ter, e mesmo assim a cicatriz não ficou do melhor aspecto. É porque essa característica genética determina que ela tenha cicatrizes queloidianas, cicatrizes hipertróficas, cicatrizes que são muito coradas ou pouco coradas, que são as cicatrizes hipercrômicas ou hipocrômicas. Só pra gente explicar, queloide é aquela que fica mais grossa, né? Isso, o queloide é aquela que fica para fora da cicatriz, fica estufada, né? Fica grossa e coça e dói. E a cicatriz hipertrófica é só aquela que se afasta, que ela fica larga, né? Uma cicatriz alargada, tá? A hipercrômica é aquela cicatriz que fica mais escura do que a pele. E a hipocrômica é aquela que fica mais branca do que a própria cicatriz. Agora falando em riscos que as cirurgias plásticas envolvem, existe realmente um risco de morte? Olha, para você morrer tem que ser estar viva, é o primeiro passo, né? Agora, o que eu digo é o seguinte, que o risco de uma cirurgia plástica, desde que ela seja bem planejada e bem executada, a gente pode dizer que é um risco desprezível. Muito menor do que suas atividades diárias que você faz no seu dia a dia, tá? Agora, o que é que eu chamo de bom planejamento? É você fazer um planejamento específico para cada paciente. Ver se ela tem condição de suportar aquela cirurgia. Não adianta a pessoa querer fazer uma cirurgia toda num dia só. Você pegar e aspirar do fio de cabelo até o dedão do pé. Isso vai correr um risco maior. Isso não quer dizer que a cirurgia plástica seja
arriscada. Ela quer dizer que foi mal planejada. Então, não foi a lipo que matou, foi quem planejou e quem fez aquela parte, tá? E a outra questão é a execução. Você vai fazer com profissionais que não são especialistas, tá? É um ponto muito importante a ressaltar. Você vai fazer uma lipoaspiração com um ginecologista. O ginecologista trata da parte ginecológica. Vai fazer com cirurgião vascular, vai fazer com cirurgião geral. E não tem a formação de um cirurgião plástico. Não é especialista naquilo ali. Na maioria das vezes, por uma questão de preço, por uma questão de amizade, por uma questão de com uma paciente, uma colega levou, você precisa ter muito cuidado com isso. Hoje em dia, com o grau de informação que a gente tem internet, tem o Conselho Regional de Medicina, tem a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, você pode ter acesso a quem é capacitado para isso e quem não é. Agora vai realmente quem quer. Eu queria uns seios igual da Daniele Vinites. Nós vivemos numa época hoje em que o culto ao corpo perfeito, ele aparece em todos os instantes, a toda hora, nas capas de revistas, nas novelas. Então as mulheres terminam, né, sucumbindo a isso, querendo ter um corpo e um rosto perfeitos, né? Então elas terminam, na verdade, buscando essa perfeição e recorrendo a inúmeros cosméticos, a inúmeros tratamentos dermatológicos, a cirurgias plásticas, porque na verdade elas não se contentam com a própria aparência, até porque a gente tem uma mídia que está o tempo inteiro bombardeando, né, corpos e rostos esteticamente perfeitos, e isso termina mexendo muito com a autoestima de muitas mulheres. A autoestima, ela tanto pode ser um grande aliado, né, da mulher e do homem, quanto ela pode ser um grande veneno. A grande diferença está no como você lida com isso, né? Porque até querer corrigir um defeito, né, parecer um pouco mais bonita, isso é muito natural, né? Isso é uma vaidade considerada normal ainda, mas o grande perigo se dá quando a mulher ou o homem caem nessa faca de dois gumes, né? Querendo ficar perfeitos demais a ponto de perder a naturalidade. Então é aí que muitas mulheres e muitos homens terminam desenvolvendo uma doença chamada dismorfia corporal, que é justamente a vaidade excessiva, né? Perde-se o bom senso em nome de uma perfeição que nunca vai ser alcançada. Algumas personalidades exageram nas cirurgias plásticas. Bons exemplos são a modelo Angela Bismarck, que já é candidata a um lugar no Guinness Book, livro dos recordes. Ao todo, ela contabiliza 43 intervenções cirúrgicas. A cantora Britney Spears chegou a tomar drogas dadas a cavalos de corrida para emagrecer. E segundo alguns jornalistas, a cantora Thalia tirou 2 costelas para afinar a silhueta. É mole ou quer mais? O diálogo entre o paciente e os profissionais é fundamental quando o assunto é cirurgia. O ideal é que esse tripé exista, né? Médico, psicólogo e paciente. Porque muitas vezes a gente detecta que a pessoa ela não está realmente satisfeita com a aparência que tem e quer entrar num processo vicioso, doentio, de consertar defeitos que na verdade nem existem, né? Então é fundamental que haja sim um acompanhamento psicológico para a gente tentar dosar até que ponto essa mudança que a pessoa quer fazer, ela é considerada normal, ela está dentro dos padrões da normalidade. E por falar em profissionais, o cuidado de procurar médicos qualificados é muito importante. Saber, por exemplo, se são registrados na Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica é uma boa ideia. Precauções desse tipo podem evitar surpresas desagradáveis, como o impacto de um resultado negativo. Ao fazer qualquer intervenção cirúrgica, tenha, por favor, estudado muito bem, né? Tenha buscado informações com seu próprio médico, né? Para que o resultado saia muito próximo daquilo que foi desejado um dia.